Deus. Cumprimento a todos, Pai do Senhor. Amém. Gostaria de convidar você a ler comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 ao 15. Amém? Que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque ele é para mim vaso escolhido para levar o teu nome diante dos gentios e dos reis de Israel. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Prometo ser fiel ao que Deus colocou no meu coração e ao horário, porque Deus, Ele é organizado. Glória a Deus. Há uns cultos atrás, o pastor Felipe não estava pregando, ele estava conduzindo o culto, e ele falou assim: ó, a obra de Deus é perfeita. Quando ele falou a obra de Deus é perfeita, veio na minha mente assim, Atos dos Apóstolos 9. Deus falando sobre Saulo. Sobre Saulo. E aí, Deus me deu o tema da mensagem. A obra de Deus é perfeita. Mas só que um detalhe: Deus só me deu metade da mensagem. Me deu o suficiente para que, se o pastor me chamasse naquela oportunidade, eu já tinha uma saudação para falar. Mas aí, nesse mesmo culto, o pastor falou: olha, essa quinta-feira não. Na outra quinta-feira você vai pregar, bem? Eu digo: amém. Então, eu achei, olha, Deus vai me dar uma mensagem tão completa. Me deu a metade e falta a outra metade. E daí comecei a orar, abri o jejum, e deu até onde nada do resto da mensagem chegar. Eu digo: misericórdia, Senhor. O pastor já fez até um banner. Não dá para ligar para ele e dizer que eu não vou. E daí, Senhor, me ajuda aí, porque eu tenho que estar conectado em Ti, ou dependo de Ti. E aí ele me deu o resto da mensagem. Glórias a Deus. E ele já está falando e confirmando. Aleluia! Através dos louvores, começa pela oração do pastor Dimas. Ele fala: Senhor, usa os louvores, usa as mensagens, usa a palavra para já falar com o seu povo. E Deus tem honrado a oração do pastor Dimas, e assim tem sido. Aleluia. O culto, você vai ver que os louvores que foram cantados vão girar em torno do tema e da mensagem que Deus me deu. Que a obra de Deus, ela é perfeita. Amém, irmãos? Pastor Dimas, você pode me ajudar só um minuto? Segura o microfone aqui, por favor. Isso daqui é a vontade de Deus. Boa, perfeita, agradável. Ela é linear, ela não oscila, ela é reta, ela é santa. Certo? Amém? Amém? Vocês concordam que a vontade de Deus ela é assim? Glória. E por que, quando nós olhamos, nós vemos assim? Por que, quando nós olhamos, nós vemos isso? Não vemos ela reta.
temos ela tortuosa, bagunçada. Há quem diga que Deus escreve certos por linhas tortas. Errado. É o nosso olhar que é torto. É a nossa visão que é deturpada, porque a vontade de Deus ela é única, ela é reta, ela é boa e ela é agradável. E Deus me levou lá para o livro de Gênesis para falar sobre a criação. E a criação dele é perfeita. Você imagina, irmã Thaís, irmã Cláudia, quando vinha Dudinha, seu primeiro filho, e começou a construir, comprar os enxovais, comprar as coisas. Observe que Deus não faz as coisas por mágica. Ele faz as coisas com trabalho. E Deus começa a produzir o enxoval. E a primeira coisa que Deus faz, no capítulo 3, ele dá uma ordem. E haja luz. Aleluia. E houve luz. E Deus, dentro de uma sequência, dentro de um fluxo, começa a construir as coisas. Começa a fazer as coisas. E aí eu acho interessante, no livro de Jó, também começa a descrever sobre como foi isso. Como foi esse momento. No capítulo 38, Deus vai começar a perguntar a Jó. Jó, você é inteligente? Eu vou te fazer algumas perguntas e espero que você me responda. Aonde é que você estava quando eu estava traçando a linha e as medidas para fazer o mundo? Aonde você estava, Jó, quando eu estava montando os alicerces do mundo em cima da pedra angular? Quem é a pedra angular? Jesus Cristo. Então Deus está montando, criando tudo, criando o universo, criando tudo em cima da pedra angular de Cristo. Mas aí vem o versículo 7 que eu gosto muito. Que hinos os anjos estavam cantando quando eu estava criando. Olha, Deus ele é um pedreiro, Deus ele é um artista que faz com as mãos. Ele é que nem o Senhor, pastor Dimas, que ele é um pedreiro, é um artista. Eu imagino que quando o Senhor termina de fazer uma obra, você olha assim, ficou bonito, não é isso? Mas por que fica tão bonito? Por que dá cor ao arco-íris? Por que dá cor ao pôr do sol? Por que fazer tantos detalhes? Porque estava faltando uma coisa ainda dentro da criação, que Deus estava esperando muito. E Deus, quando ele fazia, que ele ia fazendo as coisas dentro de uma ordem, dentro de um fluxo, ele sempre revisava. E a Bíblia dizia, e viu Deus que era bom. Mas aí chegou agora o esperado. Chegou o filhinho dele, que todo o enxoval estava montado. Você. Chegou você. E Deus coloca nesse meio, Aleluia. com intimidade, Aleluia. com comunhão, com amor. Aleluia. E agora Deus vai dizer, no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, e viu Deus que era muito bom. Olha, agora não é mais bom. E viu Deus que era muito bom. Porque você chegou. O homem chegou. E a Bíblia fala que todas as tardes Deus vinha para comunhar, para ter comunhão com Ele, caminhar com Ele e começar a falar sobre as maravilhas do universo. Olha que coisa maravilhosa ver Deus, ter intimidade com Deus, aleluia, caminhar com Deus. Mas só que teve um dia que esse dia amanheceu mais cinzento. Teve um dia, porque duas coisas sempre caminham com Deus: é amor e justiça. Amém? Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Essas duas coisas vão acompanhar ele. Numa dessas caminhadas de Deus com o homem, ele falou: você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não coma. Por favor, não coma. Porque se um dia você comer, você vai morrer. E nesse dia cinzento, o diabo foi lá, apareceu para Eva e ofereceu. E viu Eva, que aquela fruta era boa, e comeu, e pegou. Então, quando o homem peca, ele perdeu também a visão.
perdeu a visão de contemplar Deus. Hoje, não podemos ver Deus, o mundo não pode ver Deus, ninguém pode ver Deus. Não pode ver Deus por dois motivos. Primeiro motivo, por causa do pecado. Segundo motivo, porque nós perdemos a nossa visão. Mas só que Deus, ele é amoroso. Nós perdemos a visão, mas não perdemos os outros sentidos. Nós temos quantos sentidos? Quantos? Quantos temos? 5. Nós temos visão, audição, paladar, tato. Qual é o outro? Está faltando um. Olfato, obrigado. Nós temos esse. Perdemos a visão, mas não perdemos o tato. Em Atos 17, versículo 27 e 28, quando Paulo vai aparecer lá no Areópago, junto com os gregos e seus ídolos e suas idolatrias, ele vai dizer: olha, sabe aquele altar lá, o Deus desconhecido? Aquele altar pertence a Deus, que fez tudo, e de um jeito que ele criou, estabelecendo seus limites, e tateando, olha, ceguinho, mas tateando, pudéssemos encontrá-lo, porque ele não está longe de nós. Então, Deus nos deu também um tato para que nós, mesmo vendo a sua criação, pudéssemos encontrá-lo. Amém? E aí, perdemos a visão, mas eu tenho que abrir um parêntese para dizer como funciona a visão. Nós temos um olho, certo? Esse olho ele tem a córnea, vai ter a íris é aquilo que dá a cor, ele vai controlar a quantidade de luz que vai passar pela sua pupila. Ele vai atravessar ali o vítreo, que é aquela geleia, não é geleia, aquela gelatinazinha, e vai cair, essa luz vai bater na retina. A retina tem algumas células que vão pegar essa luz e vão transformar em pulsos elétricos. Amém? E daí vai vir para o nosso cérebro, nós vamos perceber. Então, nós temos a visão porque existe a luz. A luz. Mas o homem perdeu a luz. E agora? Ele está cego. Existe um tipo de bagre que vive em lugares de caverna que o olho dele atrofiou. Porque ele acostumou tanto a viver no escuro que ele agora já não enxerga mais nada. Ele usa aqueles bigodes que ele tem para tatear naquele rio escuro das cavernas. Então nós perdemos a nossa visão, porque o pecado levou. Mas só que a Bíblia ela é construída toda em volta de um versículo. João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos versículos 19 e 20 vai vir onde me interessa agora. Primeiro é falado sobre o amor e depois é falado sobre o juízo, a justiça de Deus. E daí vai dizer, olha, e a luz veio para o mundo. Olha, a luz veio para o mundo. Mas só que eles amaram mais as trevas do que a luz, e isto é a condenação. Porque se amou mais as trevas do que a luz. Mas a luz do mundo está aqui. Então a luz voltou a passar pelos nossos olhos espirituais. Mas eu tenho uma informação para te dar. Nós voltamos a enxergar, mas ficamos míopes. Alguém aqui é míope? Você é míope? Míope. Míope, ele não enxerga longe. Ele só enxerga de perto. Para enxergar alguma coisa, tem que aproximar dos olhos, né, Zima? Tem que aproximar, porque não consegue, mas nós agora já podemos ver. Aleluia. O mundo não consegue ver, nós podemos ver, mas míopes. Aí vai vir agora uma informação muito importante. Por isso Deus criou para nós, em alguns momentos da nossa vida, óculos
olhos espirituais para podermos ampliarmos nossa visão, porque a nossa visão é curta. Mesmo agora nós enxergamos, porque a luz do mundo passou pelos nossos olhos, nós ainda enxergamos perto, e muito perto. Aí eu pergunto para vocês, primeira pergunta: Saulo chegou em Damasco já cego, ou ele se tornou cego ali? E aí? Chegou cego ou não chegou cego? Eu tenho que te dizer, ele chegou cego. Ele chegou cego. Ele chegou cego, pastor Dinho, mas eu vou te provar. Ele chegou cego espiritual. Chegou um religioso que usava apenas os óculos da religião. Mas Deus queria que ele usasse os óculos de Deus para enxergar a vontade de Deus. Os óculos de Deus também podemos dar o nome de fé. Aleluia. E agora, Saulo chega ali, cego, mas quando ele vê a luz de Jesus, agora sim ele vai enxergar espiritualmente, porque ele teve um encontro com Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E Saulo teve um encontro. E aí ele vai se encontrar com uma pessoa. Vocês lembram quem era a pessoa que ele vai se encontrar? Quem lembra? Me ajuda, irmão. Preciso de vocês. Com quem? Acertou, Ananias. Beleza, obrigado. E Ananias era o quê? Que a Bíblia fala? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Aí eu pergunto a vocês: Ananias estava cego? Não estava. Mas ele estava míope. Ele estava míope espiritualmente. E eu vou explicar a vocês. Mas antes de explicar a vocês, queria dar uma missão para o pastor. Pastor, depois coloca aí no Google Tradutor o que é stone. S-T-O-N. Stone. Beleza, o pastor vai ter essa missão para nós aí. Ele estava míope. Míope? Por que estava míope? Porque quando Deus fala: olha, Ananias, você é discípulo, você aprendeu com o mestre, levanta-te e vai lá à rua direita e você vai encontrar um homem orando. Esse homem é Saulo. Peraí, Saulo? Peraí, Senhor, eu tenho que te dar uma informação. Olha a visão curta. Senhor, eu tenho que te dar uma informação. Olha, aquele homem é mau. Você lembra de Estevão? Ele participou do assassinato de Estevão. É esse homem mesmo? Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Você já viu o que ele fez em Jerusalém, a perseguição? Você viu que ele tem autoridade para atuar até aqui, maltratar os seus servos? Olha. Mas Deus vai dizer para ele: olha, fica quietinho aí, Ananias, porque eu enxergo mais longe. Aleluia. Ananias, usa os meus óculos espirituais para que você possa enxergar a minha vontade e o meu trabalhar. Porque você está usando apenas a sua visão míope. Você não está enxergando a lei, você está enxergando o que as circunstâncias estão te levando a acreditar. Mas ele é para mim um vaso. Agora chegamos na parte do vaso. Pastor, o que é stone? O que é? Pedra. Pedra. Stone é pedra. Pedra. Por que isso? Porque quando eu estava buscando essa palavra, pedindo ao Espírito Santo me dar, ele falou: pega um vaso. E aí quando eu fui pegar um vaso, encontrei aquele vaso. Que está escrito o quê? Quem consegue ver? Isso, muito bem, stone. Stone quer dizer pedra. Alguém disse para aquele vaso que ele era pedra. Por isso eu coloquei ele ali. Porque pedra não é para estar no chão? Ela não é. Então alguém como Ananias falou que você é pedra, você não é vaso. Falou: olha, ferraz não. Use outro, ferraz não. Aquele dali, misericórdia. Só Deus na vida. Mas Deus está dizendo para você: você é vaso. Aleluia. Você é para mim escolhido. Quantas pessoas aqui receberam rótulos
dizendo que você eram coisas que você não são, por causa de uma visão míope, uma visão religiosa. Mas Deus vem trazer visão. Aleluia. Deus vem restaurar a vista. Deus tem cura para fazer nessa noite. Deus tem visão espiritual para dar ao seu povo. Não é para olhar com os olhos da religião. Não é para olhar com os olhos do homem. É para olhar com os olhos de Deus. Aleluia. Que vai além. Ananias falou: oxe, esse daí não, Deus. Vocês lembram de Mefibosete? Na terra de Lodebar? Estava lá esquecido. E Davi pergunta: há porventura alguém da família de Saul para que eu possa honrar? Aí alguém lembra: tem, mas ele é aleijado, é um inútil, é um coxo, não serve para nada. Deixa ele lá na terra do esquecimento, não vale de nada. Então não tem mais ninguém na terra de Saul. Mas é com ele que ele queria contar. Aleluia. Aleluia. Às vezes te jogaram na terra de Lodebar, na terra do esquecimento, mas Deus, Ele é o Deus que enxerga longe. Aleluia. É o Deus que sempre está nos dando visão. Aleluia, glória a Deus. Vocês lembram de Abraão? Quando Abraão não tinha nada, Deus fala para Abraão: mas precisou Ló sair. Depois, outro dia eu falo sobre isso. Precisou Ló sair. Aí depois que Ló saiu, Deus fala: Abraão, sai da tenda, vem ampliar sua visão. Porque a tenda, a visão é muito fechada, muito pertinha. E Deus está querendo nos ampliar. Aleluia. A visão. Glória. Ele fala: Abraão, conta as estrelas do céu. Assim, não são tantas. Assim será a sua descendência. E Abraão não tinha filhos. Mas Abraão creu porque Abraão usou os óculos espirituais. E por isso é o nosso pai da fé. Enxergou longe. Ore para que Deus te dê óculos espirituais, para que você possa ampliar sua visão. Glórias a Deus. E ele será para mim como um vaso escolhido. Glórias a Deus. Então isso aqui é uma pedra, não é? Mas está escrito que ela é uma pedra. Na verdade isso aqui é um vaso, né? Uma garrafa, que tem uma utilidade, que é para colocar água. Mas Ananias estava dizendo: não, Senhor, ele não é vaso não, ele é pedra, ele é nada, é insignificante. Mas Deus está dizendo: não, você é precioso. Aleluia. Você é precioso. Você é vaso. Você foi escolhido. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E aí me lembrou a irmã Francine Xavier. É Francine ou Franciele? Franciele Xavier. Da historinha da reunião na carpintaria. Você lembra dessa história? Um dia, numa carpintaria, no meio do escuro, as ferramentas começam a se levantar na sua reunião. O martelo pede a palavra, eu vou dirigir. Aí o parafuso falou: epa, você eu não aceito não. Não aceito que você dirija, que você toma a presidência dessa reunião. Porque você bate muito e faz muito barulho. Aí o martelo: e você? E para atingir o que você quer, você tem que dar várias voltas. Aí a treina se levantou. E aí já gritaram: epa, você não treina. Porque você fica pedindo os outros a todo momento, conforme as suas pedidas. Aí a lixa, quando foi pedir a palavra: epa, cala a boca, lixa, você não. Porque você é áspera. Você é áspera. Você não tem jeito de lidar com as pessoas, você arranha. E aí, de repente, a luz acende. Pum! Chegou o carpinteiro. O carpinteiro vai lá, pega uma madeira rústica, brava. E aí pega o martelo, pega a lixa, pega a trena, pega um parafuso. E no final termina a sua obra. Aleluia. Glórias a Deus. Sim, Deus faz a sua obra perfeita com pessoas, com elementos imperfeitos. E todos nós somos vasos na mão de Deus.
Aleluia, se assim você se colocar com a sua imperfeição. Ananias se levantou e falou, não, ele não é vaso não. Pegue outra pessoa. Não é ele. Porque sou eu que transformo. Aleluia. Sou eu que trabalho, é o carpinteiro, Jesus, que pega cada um e trabalha, mas você precisa se colocar na posição. Você precisa se colocar no lugar para ser lembrado. Aleluia, glórias a Deus. E como Deus, Ele é um Deus que fala ontem e hoje, Ele não começou a falar hoje. Ele já falou desde domingo passado, ou desde outro. Se você prestou atenção, Deus está só dando uma continuidade. Pergunta de prova. Qual foi o tema de domingo passado? Que o pastor pregou? Eita, aí é estreito, hein? Sobre o cego Bartimeu. Ele foi vaso. Observe que ele é cego, mas Deus usa o pastor e coloca assim, as 4 visões do cego Bartimeu. Peraí, irmão Márcio, ele é cego, como é que pode ter 4 visões? Porque são visões espirituais. Visão de um crente, de um servo que se colocou na posição de vaso. E Deus usou o pastor e falou, a primeira visão, celebra aquilo que é teu. Ele era cego, mas não era mudo, não era surdo. Glórias a Deus, Deus te deu características. Como a gente volta aqui, uma coisa lúdico. Deus deu característica ao vaso. Mas alguém disse que ele não era vaso, que ele era pedra. Ele acreditou que era pedra. Ele não valorizou aquilo que Deus deu. Então valorize aquilo que Deus deu. E na segunda visão que Deus deu ao pastor sobre o cego Bartimeu era posicione-se. Coloque no lugar de ser usado. Se você quer que eu te use, garrafa, se você quer que eu te use, fique aqui pertinho, não fique lá longe, que você não é perto. Você é vaso, coloque-se na posição. Coloque no lugar aonde Jesus vai passar. Aleluia. Na terceira visão que Deus deu ao Bartimeu, na pregação do pastor, não perca a oportunidade. Pare de procrastinar. Olha, coloquei uma palavra nova aí. Procrastinar e empurrar com a barriga. Pare de empurrar com a barriga. O dia é hoje. Hoje é o dia da decisão, vaso. Aleluia. Glórias a Deus. E na quarta visão do Bartimeu era: não tenha medo de se expor. Diga a Deus quem você realmente é. Quando Deus não me dava a segunda parte dessa mensagem, eu ficava angustiado. Eita, vou mudar a mensagem. Não me deu tudo, passar vergonha lá. Fiquei com medo. Mas eu disse, peraí, peraí. Respira, Senhor, eu dependo de Ti. Eu confio em Ti. A palavra não é minha, a palavra é Sua. E eu me coloco aqui, Senhor, apenas para ser um mensageiro. Apenas para ser um vaso. Tenho medo, tenho, mas segura da minha mão. Aleluia. Glórias a Deus. Eu disse para ele quem realmente eu sou. Não sou nada, cheio de defeito. Talvez seja um martelo na reunião, faz barulho e bate nos outros. Mas Deus, Ele usa. O carpinteiro Jesus, Ele usa. Glórias a Deus. E você, irmão, é um vaso. Aleluia. Você é vaso ou você é a pedra? Glórias a Deus, você é vaso. Deus vai te usar como você é. Ele vai usar aquilo que você tem. E aí eu entendo que teve pessoas na caminhada de Paulo que foram muito úteis para entendermos essa questão de vaso. Você sabia que teve uma pessoa, o irmão José, o irmão Zé, que foi muito importante no início da caminhada de Paulo? Sabia? Você sabe como era o nome dele? O apelido dele? O apelido dele. O irmão José era Barnabé, porque o nome dele era José, era de Chipre, Levita. Mas ele recebeu o apelido de Barnabé, que quer dizer consolação. Ele era o irmão, aquele que acredita. É aquele irmão, Cláudio, que não larga você de jeito nenhum, aquele que não desiste de você. Enquanto a Daniela dizia, não, ele é assassino, ele judia da igreja, o irmão Barnabé disse, Paulo, eu vou contigo. Paulo, eu acredito em você. Paulo, eu não desisto de orar por você.
Onde é que estão os irmãos lá na pé aqui nessa noite? Os irmãos que não desistem, os irmãos que oram. Aleluia, Jesus. Os irmãos que não existem do seu irmão. E aí é interessante que o pensamento, pastor Dimas, de que Paulo não era vaso, era só uma pedra. Quando Paulo chega em Jerusalém, os irmãos não queriam falar com ele, não, misericórdia, fecha as portas ligeiro, que lá vem Paulo, lá vem Saulo, assassino. E aí precisou que o nosso irmão Consolação falasse, não, ele é vaso escolhido, Deus abençoou ele grandemente. Então se você é vaso, o vaso às vezes quer, eu quero pregar, eu quero cantar bonito, que nem o irmão cantou, né? Mas às vezes tem só o irmão que consola, o irmão que te oferece o ombro. Isso é dom, isso é ser vaso. E aí, para fechar, eu vou contar outro vaso muito importante que está no capítulo 9 de Atos, onde nós lemos. Uma irmã que tinha um dom, eita, dom maravilhoso, pastor. A irmã Tabita. Ela pregava botão. Olha, sabia? Ela pregava botão. Ela via, olha, irmão Dimas, seu botão está caindo aqui da camisa, né? Mande lá para casa que eu vou arrumar para o senhor homem de Deus, não pode andar assim não, com roupa rasgada ou com o botão caiu. Vai lá. E um dia a Tabita morreu. E aí foi um chororô, porque morreu a irmã que ajudava todo mundo. Morreu a irmã, Diego, que pregava os botões. Mas que dom é esse da igreja de pregar botão? É o dom do companheirismo, é o dom de se importar com o outro. Ela não pregava bem, ela não cantava bem, mas ela sabia pregar um botão. Aleluia. Glória a Deus. Ela sabia, Senhor, o que eu tenho é isso. É isso que eu vou te apresentar, porque eu quero ser vaso. Senhor, eu quero ser usado. Se é botão que eu sei fazer, se é botão que eu sei, se é costurar que eu sei, é esse o dom que eu vou apresentar. E aí ficamos pensando, mas eu não sei pregar, então eu vou continuar acreditando que eu sou pedra e vou ficar lá escondido. Não, você é vaso. Deus vai te usar. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Receba essa palavra. Seja vaso com visão espiritual, com visão luz. Glórias a Deus. Não importa os rótulos que colocarem em você. A sua essência de adorador. A sua essência de vaso. E Deus vai te usar. Se você se colocar na posição de vaso, você é importante. Glórias a Deus, Ele te ama. Glórias a Deus, só confia. Só confia. E deixa o carpinteiro te usar. Amém? Glórias a Deus. Coloque os óculos espirituais para você ver aquilo que foi cantado, que Deus tem preparado. Do que o irmão, que o meu Moacir falou aqui, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que vai nos levar para onde o irmão cantou, para Jerusalém celestial. E a irmã Francine, você cantou, faz da gente um farol, que a luz de Cristo brilhe em nós e nós sejamos luz para as pessoas. Sejamos Barnabé para as pessoas, sejamos Dorcas, sejamos Tabita para a obra do reino. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Aleluia. Obrigado pela paciência.